Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente. Bem-vindos ao IPCast, um convidado super especial, meu amigo Bruno Benatti, contemporâneo de épocas pregressas aí de graduação em Piracicaba, tanto de graduação quanto de pós-graduação, embora mais jovenzinho, né? Trilhamos aí praticamente a mesma formação, temos o prazer de trabalharmos ainda alinhados aí em vários projetos. Bruno é professor de periodontia da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aí no nosso IPCast. Obrigado, Julie, pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho com você. Toda a admiração que eu tenho por você e pelo time do Implante Pério nesse mais um evento aí. Ontem as pessoas estavam dizendo por que estavam aqui, né? Porque tem outros eventos, né, próximos e todo mundo fala, mas o formato desse evento é o melhor. Eu acho que eles têm razão, né? Essas aulas aí mais aprofundadas, mais longas, tem se tornado uma característica bastante marcante do evento. Maravilha. Então vamos explorar aí todo o seu conhecimento periodontal. A gente tem essa discussão aí, né, da periodontia raiz. Eu vejo você com essa formação muito sólida, atuando aí em diferentes vertentes, né, como pesquisador, também como clínico, né? E dentre, né, capítulos importantes que você tem explorado aí, eu vejo a medicina periodontal em alta, né? Diversas inter-relações, né, possíveis que vão além, né, do ambiente periodontal propriamente dito. Como que você vê esse cenário? Como você dimensiona a importância dessa discussão, inclusive para o clínico? Julie, eu acho que o professor Aslan estava ali, né, falando sobre regeneração periodontal, né, e as maravilhosas possibilidades que vem evoluindo ao longo dos anos, né? Todos nós começamos lá em 2000, final dos anos 90, onde isso ainda era tão no início, tão pouquinho, né? Perto do que a gente já sabe hoje. E teve um momento ali nos slides quando ele estava falando, né, além da técnica, o paciente precisa ter características, né, importantes que ele precisa topar, né? Ele precisa estar ciente e merecer, né, a cirurgia regenerativa. E isso é super importante nesse sentido que você abordou a pério raiz. Eu acho que é isso, a pério raiz não é outra coisa. A pério raiz só é o fato de a gente fortalecer a formação de base, né, o diagnóstico, né, a interpretar bem o que a doença está dizendo dentro do contexto daquele paciente, né, e aí a gente tomar as melhores decisões para aquele indivíduo. E a medicina periodontal vai estar inserida nesse contexto, né? Então, para eu poder individualizar o tratamento do paciente, eu vou ter que entender como que ele está também se comportando, né, do ponto de vista sistêmico. E que, de tudo que eu tenho estudado mais recentemente nisso, a gente vai ter que falar bastante de comportamento. Não é nem eu usar a membrana que está sendo mostrada lá na aula agora, e nem eu também sondar o paciente, mas quem é o indivíduo e como ele se comporta frente a todas essas questões. E mudar comportamento é muito difícil, né? Não é simples, né? Então, todos nós queríamos fazer algumas coisas diferentes e entendemos como várias coisas têm que ser feitas, né, em relação a isso. E o que vem me chamando a atenção é muito sobre a mudança do ambiente. Então, acho que o periodontista ele vai atuar essa pério raiz vai ser muito sobre como eu vou ajudar o indivíduo a modular o ambiente dele para que ele consiga desempenhar melhor a higiene e fazer todos esses procedimentos mais básicos para que aí tanto a cirurgia do professor Ronco de ontem quanto a do professor Aslan agora funcione muito bem. E quais são os melhores exemplos? Quais são essas interações que já estão mais, digamos, sólidas em relação às evidências, né, para o nosso público entender aí? Acho que a gente tem que voltar, né, para o que a gente já entende há mais tempo, num primeiro momento, né? Então, acho que os fatores de risco ainda continuam sendo essencialmente os mesmos, né? Então,
A gente já tem o diabetes mellitus, né? Tem até o próprio capítulo da nossa sociedade brasileira que aborda muito bem isso, que foi feito junto com a Sociedade de Endocrinologia, um capítulo belíssimo, né? E que, né, todo paciente com doença periodontal, por exemplo, deve ser investigado para diabetes mellitus, né? A gente deve pedir no mínimo ali uma glicemia em jejum ou uma hemoglobina glicada. A gente já tem o cigarro há tanto tempo, né, Julie? Que lá em Piracicaba, tão estudado por mim e por tantas pessoas que passaram por lá, né? No caso do cigarro, a gente tem esse fenômeno mais recente, que é o cigarro eletrônico, ou vape, como queiram chamar, porque a gente veio de um tempo em que o cigarro ainda era bastante difundido, isso caiu ao longo dos anos, né? Então a gente teve esse fenômeno de diminuição dos consumidores de cigarro, mas agora isso está aumentando verticalmente de novo, justamente pelo cigarro eletrônico. Um motivo de grande preocupação hoje, né? E é um desafio mesmo, porque ele é muito mais socialmente aceito, porque a gente não tem o cheiro, né, característico, etc. E tem a falta de informação, porque muita gente ainda acha que por não ter lá o cigarro na boca, né, toda aquela memória do passado, ele é menos agressivo. E não é não, muito pelo contrário, né? Então, as substâncias ruins continuam lá, e a gente também não sabe o que tem dentro exatamente daquela substância, porque não tem um controle de qualidade, de produção, como os cigarros mais antigos tinham, né? Então a gente não sabe de onde vem, o que puseram ali dentro. Então é um fenômeno aí recente que talvez seja até mais desafiador aí para a saúde, né, no geral, e o periodontista certamente vai estar nesse contexto, né? E aí a gente tem várias outras situações, né, que eu não entendo que tenham o mesmo nível de evidência, o que não significa que elas não existam, né? Então, parto prematuro, doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares, acho que estão entre as 3 principais, né? Alguns tipos de câncer, né? Entre osteoporose, artrite, todo tipo de doença inflamatória crônica, né, vai estar dentro desse possível arsenal de associação com a doença periodontal. Então, a associação ela existe com certeza, Júlio. Por quê? A gente volta para o comportamento, né? Então, provavelmente a pessoa que já tenha um comportamento nocivo, sistemicamente, também vai ser a que tenha, né, na média, um comportamento mais nocivo em relação à sua higiene bucal. Ela é causal ou não? Não sei, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o fato de não haver uma evidência científica não significa que ela não exista. Exato. Né? Então, talvez, né, eu vi agora no Journal of Periodontology, se eu não me engano, no perfil deles, que uma droga voltada para essa relação da doença periodontal com a doença de Alzheimer está indo para a fase 2 de teste. Então, assim, já tiveram outras que não deram certo, mas o pessoal continua investigando. Então, pode ser que a gente tenha uma novidade em breve sobre essa associação, por exemplo. Então, acho que a gente deve continuar atento, né? Como dentistas, estar inserido dentro desse contexto. Então, a gente vai ter que conversar cada vez mais com o nutricionista, com o fisioterapeuta, o educador físico, que seja, e todas as áreas da medicina, né? Tanto as pessoas, os médicos que cuidam da longevidade, né? Que está uma coisa que muitas pessoas estão falando, o próprio endocrinologista, reumatologista, enfim. Para todo mundo se ajudar nesse sentido e também, né, informar o paciente sobre essas associações e como ele vai poder, mudando o seu estilo de vida, ter melhores resultados. Legal. Então, comportamento, estilo de vida, ambiente. Exatamente. Isso vai além de quesitos locais, né? E eu gosto de falar assim, Julie, a gente aprende e tem que aprender mesmo, né? Certamente você aprendeu, eu também, que a gente tem que fazer a instrução de higiene oral do paciente, vai lá e põe a escova assim, o fio dental assado. Isso é lógico que é importante, mas o paciente absorve muito pouco do que a gente explica para ele lá, sentado na cadeira, no consultório, né? Então, não é tão efetivo assim, né? A gente tem que fazer isso por mais vezes, mais tempo, mas eu acho que essa coisa do comportamento a gente tem que modificar muito, falando com a família e falando, olha, tá, como que a gente pode fazer juntos aqui para que você tenha mais chance de escovar o dente? A gente vai deixar a sua escova mais perto, você vai ter que ter mais no trabalho. Como que isso é na sua família, no seu ambiente em casa, e talvez auxiliando ele a algum tipo de modificação nesse sentido, a gente tem um pouquinho mais de efetividade nesse contexto geral. Então, é isso, não é mais só sobre
passar o fio dental lá, a escova na boquinha lá no sítio, e isso tudo vai ter que estar nesse contexto de mudança de comportamento. Essa ideia não é só sobre dente, é sobre gente, né? Exatamente, então acho que é boa, muito bom. Uma condição importante. Tá gostando desse episódio? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e participe com a gente cada vez mais. E um outro ponto que eu gostaria de explorar, até diante de uma linha de pesquisa aí que você está desenvolvendo, tem alguns alunos nossos aí inseridos nesses projetos, né, o uso dos canabidióis, né? Como que você vê esse momento? Me parece um assunto, digamos, borbulhante aí, né? Não só na odontologia, mas também na medicina como um todo, né? O canabidiol já tem alguns anos que as pessoas começaram a olhar para ele, né, justamente pelas suas propriedades aí terapêuticas que são relevantes e de fato elas existem, né, e são muitas, né? Acho que eu consiga me recordar, ela começou primeiro com a história de doenças neurológicas, né? Então, tinha pessoas com Parkinson que diminuíam muito, né, a tremedeira da mão, por exemplo, né? E eu acho que as pesquisas começaram a avançar, né, de maneira bastante importante nesse sentido. Ela também tem efeitos comportamentais, né, que seria um outro aspecto, né, dessa molécula. Eu acho que ela é muito promissora, né? A gente não pode pegar casos isolados como se ela fosse um verdadeiro milagre, né? Então, acho que houve um tempo em que isso foi olhado meio assim, não, vamos dar canabidiol para todo mundo, que vai todo mundo melhorar. Também não é isso, né? Ela vem sendo desenvolvida, né, como mais uma opção farmacológica, né? E na odontologia a gente está tentando entender ao longo desses anos aí, né, que alguns pesquisadores vêm trabalhando, se essas propriedades vão ser efetivas como um auxílio aí adjuvante, provavelmente, né, para o tratamento da doença periodontal. Porque assim, Jolie, acho que os artigos vêm mostrando o quê? Os sítios que respondem bem. E aí a gente tem os sítios que não respondem bem. E é para eles que a gente tem que procurar mais auxílios. E pode ser que o canabidiol seja uma dessas drogas. A gente tem desses fármacos, né? A gente já tem alguns estudos aí ainda em laboratório, alguma coisa em animal que nos dá uma ideia promissora, tanto para ela ter propriedades anti-inflamatórias, mas até osteogênicas também, né? Sobre tecido duro, né? E o caminho é continuar investigando, progredir, né? Nesse tipo de experimento, de estudo, para quem sabe um dia a gente tem aí algum protocolo, né, já com um bom embasamento para nos auxiliar para os pacientes que, né, ou para as regiões mais específicas em que a gente não esteja conseguindo melhores resultados, né? Vamos ver nos próximos anos aí se a gente consegue algum resultado em relação a isso. Legal, né? Porque eu vejo que a ciência é cíclica, né? Considerando buscas, novidades, resultados melhores, mas particularmente eu acho que é um assunto que vai ser bastante explorado, né? Até considerando que ainda existe uma escassez de informações científicas, né? Ela é um assunto que teve foi muito para as mídias e tudo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, muita gente está investindo nisso, tem gente que investe em fazendas de plantação, né, e tudo mais, né? Mas é verdade, acho que em termos de evidência a gente precisa melhorar para poder utilizar isso de maneira segura e na quantidade certa, pelo tempo correto, porque uma outra questão também, não diria, é que o canabidiol, ou a folha do cannabis é uma folha, tem um monte de coisa ali dentro também, né? Então tem as moléculas ali dentro que a gente tem que ver quais são as melhores e as quantidades de cada uma, né? Então o processo é um pouquinho mais complexo do que parece também. Mais complexo do que parece, é isso aí. Mas pensando num assunto aí que talvez nós tenhamos mais evidências, que a gente já conversou sobre ele também em outros momentos, que sempre gera muita polêmica, também talvez não hajam verdades inquestionáveis, né? Considerando a presença de recessões gengivais, com ou sem lesões cervicais não cariosas, quais são os verdadeiros, né, fatores etiológicos, os primários, os secundários, a possível, né, interferência
aspecto oclusal ou não? Como que você, né, dimensiona, né, sinceramente, na sua interpretação crítica, esse capítulo, né, até para orientar aí o nosso público, né? Recessão gengival, né, quais os fatores etiológicos associados? Esse aí é bem polêmico, né? E nem sei se precisaria ser, mas acaba que é um assunto. E aí eu sinto que a periodontia ou os periodontistas ficam se protegendo num lugar aí dentro desse. Às vezes uma discussão apaixonada, né? Exatamente. E não sei se precisa, né? Eu acho que. Eu vou voltar para a frase que você falou, né? O fato de não haver uma evidência não significa que ela não haja, então a gente tem que sempre olhar, ter a percepção das situações clínicas com esse devido cuidado. Se a gente for olhar para a ciência especificamente, a gente ainda vai entrar no aspecto de que eu preciso ter o fator inflamação, né? Seja uma inflamação mais por doença, seja uma inflamação mais mecânica, traumática, como o fator etiológico mesmo das recessões gengivais. Mas eu também não posso falar que a oclusão não é importante. Eu acho que tem que só tomar um cuidado em relação a isso também, né? Então, vou voltar para a aula do professor Ronco ontem, né? Ele começou com casos de lesão cervical no cariós. Acho que, se não me falha a memória, foi o primeiro slide dele, né? Então, uma referência aí, né, sobre cirurgias mucogengivais em recessão, foi muito do que ele falou ontem, começou falando de um aspecto que tem a ver com a oclusão. Então, também a gente não pode separar os assuntos, né? Ela sozinha vai causar uma recessão? Aparentemente não. Aparentemente não. Aparentemente, né? Porque tem casos que a gente também se questiona o que está acontecendo ali, né? Quando a gente olha dentes ali de pacientes bons escovadores e que nem sempre tem uma questão oclusal relevante, mas a gente vê algumas recessões em que eu não consigo explicar claramente o que está acontecendo. Mas eu também tenho os pacientes bruxistas, por exemplo, com questões oclusais importantíssimas e que alguns não têm nenhuma recessão. Aí eu tenho o fenótipo gengival do paciente que, entrando nessa jogada, eles vão responder de maneira igual. A gente também já está entendendo cada vez mais que não. Então eu prefiro entender cada vez mais que é uma questão multifatorial. Multifatorial. E eu não preciso jogar no time do sim ou não 100%. Né? Então esse indivíduo vai ter alguns fatores e cada um vai ter uma porcentagem de papel que vai levar ou não a esse indivíduo a ter uma recessão maior ou menor, inclusive. Né? Então a aula de ontem ficou muito clara isso. Em vários momentos ele falou sobre oclusão, falou sobre a necessidade da ortodontia, né? Então, faz a orto antes, faz a orto depois. Alguns casos lá com dentes muito desalinhados, era importante ele fazer isso antes ou depois. Então, também não dá para separar. Eu acho que encarar isso de uma maneira multifatorial. E sim, eu vou precisar ter inflamação como base, mas que... um fator primário. Ok, né? um fator primário, mas que vai ter um monte de outras coisas ali que vão determinar se essa gengiva vai resolver se afastar do associamento esmalte ou não. Inclusive as características anatômicas, né? Considerando volume de tecido, exatamente, características fenotípicas, que hoje também são tão discutidas. Né? Então, eu fator primário eu te perguntei outro dia, como é que eu devo usar um substituto mucoso ou não? Você falou assim, Bruno, aí você começou a falar de características fenotípicas, porque a gente vai, acho que da periodontia que eu comecei a aprender há quase 30 anos atrás para hoje, acho que isso foi uma das coisas que mais veio, né? As gengivas também são diferentes, né? As pessoas são diferentes e o periodonto delas também será, e nem todo mundo vai responder da mesma maneira. Então acho que a gente poderia apostar nisso, né? Um fator primário, inflamatório, às vezes subclínico, né? A base. Para uma escovação ou acúmulo do biofilme, vários fatores secundários relevantes, dentre eles posição do dente, fenótipo, tem freio, tem brilho ou não tem, a oclusão e tudo isso. Tratamento ortodôntico prévio ou não. Ou tem, não. E também as características anatômicas, né? Se o tecido é mais fino, mais espesso, se já tem deiscência óssea ou não tem. Né? Às vezes associado a um tratamento ortodôntico. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que a chave é essa, né? É uma entidade, digamos, multifatorial. Não precisamos ser apaixonados, né, professor? Exatamente. Você adora falar isso, é muito verdade. Exatamente. Às vezes eu vejo uma discussão de sexo dos anjos, né? Que acaba tornando-se improdutiva, né? E não traz nenhum benefício do ponto de vista de
informação ou de aprendizado, né? Então a gente manter essa isenção, né, em relação à interpretação, né, do que de fato a gente tem de informação é sempre importante, né? É sempre muito, muito importante. E para finalizarmos aí esse nosso bate-papo também, eu tenho sempre proposto essa discussão. Hoje fala-se muito nessa questão, né, da prática clínica fundamentada em evidências, e você tem esse equilíbrio, né, atua aí dentro do ambiente universitário, com pesquisa, mas também, né, é um clínico. Como que você interpreta, né, esse binômio, né? Você acredita nessa busca do ponto de equilíbrio? Julia, eu acho que, né, a era da informação mudou muito, e aí essa sua proposta de ser de olhar para as coisas de uma maneira equilibrada é muito importante, porque quando a gente fala de medicina ou de tratamento baseado em evidência, nós também podemos ser pessoas que ficamos totalmente viciadas nisso e não abrimos o olho para nada. Então, e eu estou falando até mais como o pesquisador lá de trás que começa a olhar para o que está acontecendo na clínica e ver, calma, mas tem questões que parece que só a ciência não vai ser o suficiente, porque a ciência também não sabe tudo, né? Ela é a melhor ferramenta para a gente investigar, mas os pacientes não são matemáticos, né? Nem 1 mais 1 nunca é 2. Então, eu ainda acredito que cada vez mais eu vou buscar informação científica. O que eu tenho cientificamente para me dar subsídio, isso é muito importante. De maneira nenhuma eu vou minimizar isso. Mas eu também tenho que ter um espaço de abertura para o que nem sempre eu vou achar de resposta e o que esse indivíduo tá mostrando de sinais clínicos ou de evolução ou de não evolução, né? Tudo que pode estar por trás, né, de cada situação que a gente enfrenta, né, na hora de resolver o problema do paciente, que é o que a gente quer fazer profissionalmente. Então, eu não posso cair na desinformação do o cara me disse ali que ele tem um milagre, que ele tem a técnica, né? Essa coisa, eu tenho a técnica, eu tenho milagre, também é o outro extremo que a gente não deve de maneira nenhuma seguir, né? Mas que tal voltar para esse equilíbrio? Então eu vou me basear o máximo possível em evidência, vou ter protocolos muito bem definidos porque eu gosto de como eu gosto de tratar os meus pacientes, mas deixa um espacinho aí no meio para você se abrir um pouquinho para diferentes possibilidades, né, do que possa ser o melhor para resolver algum problema específico de algum indivíduo. Porque eu também vejo que todo mundo, as coisas evoluem para quem se permitiu sair do óbvio. Isso é legal. Quem arriscou. Quem olhou uma coisa ali que era uma novidade e testou. E nem todo mundo testou baseado na ciência, a gente sabe disso. Baseado ali ali na pontinha da vírgula do gráfico. Então o cara se permitiu sair um pouco da solidez que a ciência exige, e isso foi sendo testado melhor e ficou ou não com uma nova evidência. Algumas coisas vieram e a partir disso foi validada. Aí ela foi validada. A gente não consegue fazer sempre essa validação da ciência. Não é esse o caminho que acontece, na verdade. Então, observando... E acho que eu fui muito mais rígido no passado sobre isso. Então, eu fui observando, não, mas olha ali, olha, aquele indivíduo ali, ele se abre, ele arrisca e uma parte do que ele arriscou ficou legal. E faz parte da rotina hoje, por exemplo. Eu acho que esse é um sinal claro de amadurecimento, né? Exatamente. Porque no primeiro momento essa rigidez é até diante da nossa insegurança, né? Sim. Então é mais fácil nos ampararmos somente no que tem evidenciado, porque não nos sentimos talvez, né, tão seguros para experimentarmos, entre aspas, ou usarmos, né? Exatamente. E com o passar do tempo isso vai se equilibrando, né? Eu acho que isso é sinal de amadurecimento. Como o Robert, né, disse, estamos ficando mais velhos, cada vez mais velhos e de bom senso, né? Bom senso, e de bom senso. Acho que isso que tem que prevalecer. Bruno, muito obrigado. Prazer estarmos juntos. Gostaria de convidar aí a um viva a perioimplantodontia, um viva brinde ao implantipério. A perioimplantodontia. E seguimos juntos. Seguimos juntos. Pode contar comigo sempre. Obrigado. Valeu.
Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente.